Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Que bom entrar no seu lar. Nesse domingo abençoado, um domingo que o Senhor preparou para nós juntos adorarmos o Senhor no mais um culto online. Que Deus abençoe muito a sua casa, muito a sua vida. Muito obrigado por você estar abrindo a sua casa para juntos nós adorarmos ao Senhor. E eu sei que Deus tem algo especial, uma palavra abençoada para os nossos corações, para a nossa vida, para a nossa casa e para essa semana. Estávamos ausentes, né? Estamos ausentes de algumas lives e ficamos um pouco enfermos durante algumas semanas. Pastor Marcelo está ainda hospitalizado. Quarta-feira dessa semana que se passou, ele se internou. Quinta-feira precisou ir para a UTI, mas ele está bem. As melhoras estão chegando, as notícias boas estão chegando, então somos gratos a Deus. Quero agradecer a Deus por tantos amigos que têm estado conosco nesse tempo que estamos passando, nesse tempo que estamos vivendo, mas muitas pessoas estão orando, muitas pessoas estão intercedendo. Então, muito obrigado, família da graça, por vocês estarem tão presentes na nossa vida, na vida do William, na minha vida aqui em casa, tem cuidado de detalhes da nossa casa, então somos muito gratos a Deus. Vamos orar para agradecer, para iniciar esse culto. Um culto abençoado que eu tenho certeza que será. Feche os seus olhos, una sua fé comigo nesse momento e juntos vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor irá continuar a fazer. Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ser o nosso Deus, o Deus da nossa casa, o Deus que tem cuidado, o Deus que tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, pelas melhoras do teu filho, pastor Marcelo. Muito obrigado por amigos, famílias, irmãos queridos, de perto e de longe, que têm estado conosco. Obrigado, Senhor, por tantas famílias também que têm sido alcançadas pelo teu amor, pela tua misericórdia. Somos gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor irá fazer nessa semana que se inicia hoje. Muito obrigado, Senhor, por cada família que está junto conosco nesse culto online. Que a palavra ministrada, a palavra revelada, que venha de encontro aos nossos corações e seremos realmente muito abençoados. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. É muito bom sermos gratos a Deus, né? Sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelo todo cuidado, pelo todo amor que o Senhor tem nos dado. E nesse momento eu quero convidar a Carol e o Lucas para juntos nós adorarmos ao Senhor. Vamos juntos adorarmos aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais.
mas quero adorar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, e as feras do campo refletem o teu poder. Eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, e as feras do campo refletem o teu poder. Eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aquele que tem os meus mandamentos
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que bom ouvirmos Lucão e Carol adorando a Deus. Muito obrigado, queridos, pelo o amor, pelo carinho, pelo comprometimento com o reino. Deus abençoe muito vocês. Mais uma vez, sou grata a Deus por toda a família da graça, por tantos amigos que têm estado conosco. E esse louvor realmente de fundo fala muito conosco. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria que invade o nosso coração, a nossa casa, o nosso lar. Você pode ter a certeza que o Senhor está cuidando da sua casa, do seu lar, nos detalhes, nos mínimos detalhes. Deus vai prover, Deus vai entrar com provisão, Deus vai entrar com teu cuidado. E cremos que logo, logo o pastor Marcelo vai estar conosco e juntos nós vamos voltar a fazer as nossas lives durante a semana, fazemos nossos cultos juntos. Mas hoje eu quero ser grata a Deus pela vida do pastor Gustavo, que vai ministrar a palavra aos nossos corações. Ele é um homem de Deus, ungido, um amigo que tem estado presente na nossa casa a todo tempo. Então sou grata a Deus e que você possa abrir o seu coração e receber a palavra que o Senhor tem para nós. Receba a ministração agora da palavra do pastor Gustavo, que vem direto do trono de Deus para os nossos corações e para as nossas vidas. Deus te abençoe, pastor Gustavo, que Deus te use, em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Como é bom estarmos aqui reunidos mais um domingo e para poder celebrar a Jesus, adorar a Jesus e ouvir a palavra do Senhor. Nosso pastor, o pastor Marcelo, está em recuperação da enfermidade que ele está enfrentando, que a graça do Senhor seja sobre a vida dele. Ele há de estar conosco rapidamente para a glória do Senhor. Por isso devemos permanecer em oração pela vida dele e glorificarmos ao Senhor em todo o tempo, na busca da sua face. Nesse momento nós iremos celebrar a Jesus através da nossa atenção, sim, ouvir a palavra do Senhor com toda a nossa atenção. Você que está em casa, acompanhando com tablet, com celular, no televisão, ou qualquer outro meio eletrônico, de modo que possa prestar atenção na verdade de Deus. Pegue sua Bíblia, acompanhe na leitura através da leitura no celular, no tablet, ou com a Bíblia em papel mesmo. O importante é que você acompanhe a leitura, leia a palavra do Senhor e medite na verdade do Evangelho que iremos ler agora, iremos falar. É sempre bom ouvirmos a palavra de Deus. E nesse domingo nós iremos falar em Mateus, capítulo 13, versículos 44 em diante. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Está escrito o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade de poder adorá-lo. Obrigado pela vida de cada pessoa que está acompanhando esta palavra. O Evangelho encontre morada em cada coração e o poder do Senhor leve a salvação, a libertação, a cura, que tua graça opere em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.
Veja bem, Jesus ensinava de diversas formas, e uma das formas que ele mais utilizava para transmitir as verdades do reino de Deus era por meio de parábolas. Só no capítulo 13, nesse capítulo que nós lemos, ele fala 7 parábolas. Mateus reúne no capítulo 13 7 parábolas. Jesus, ele estava sempre ensinando por meio de histórias. Histórias geralmente ligadas ao dia a dia daquelas pessoas, histórias que era comum no dia a dia das pessoas, que elas tinham, de certa forma, algum convívio ou já tinham ouvido falar de algo parecido, ou seja, não era algo completamente novo. Tinha, muitas vezes, histórias que traziam à memória muitas outras lembranças para as pessoas que estavam ouvindo as palavras de Jesus. De modo geral, essas histórias eram parecidas com histórias reais. Muitas delas podiam ter acontecido realmente na vida das pessoas que estavam ali ao redor, né? Então, ele usava essas histórias para falar do reino de Deus. Tanto é que nesses 7 parábolas, Jesus está sempre comparando aquela realidade da vida das pessoas da sua época com o reino de Deus. Por isso que ele diz que é semelhante a, ou é como a, o reino de Deus é como, o reino de Deus é semelhante a, e então conta as histórias. Então, de certa forma, as histórias de Jesus nos apresentam lições sobre o reino de Deus. Jesus quer transmitir um propósito com as suas histórias, mostrar a realidade do reino de Deus. E muitas vezes essas histórias elas revelavam aspectos do reino de Deus. Essas 2 parábolas que nós lemos falam então de alguns aspectos, dentre tantos, sobre o reino de Deus, sobre a salvação em Cristo, sobre o evangelho de Jesus Cristo. Elas começam dizendo sobre uma história de um homem que tinha escondido, um homem que tinha encontrado um tesouro no campo. Era muito comum na época, devido às guerras, às invasões, devido às lutas, aos assaltos aos lares, às casas, ou quando de uma guerra levarem as coisas valiosas das casas. Então era muito comum as pessoas esconderem seus tesouros, aquilo que era valioso, em algum terreno, em algum campo, em locais onde as pessoas não tinham a mínima ideia onde estava. Era uma forma segura de resguardar aquilo que se tinha como precioso, como algo precioso. Era comum. Então, quando Jesus fala sobre um homem encontrar um tesouro no campo, não é de se admirar de que as pessoas talvez tenham ouvido falar de alguém que tenha encontrado um tesouro desse, ou de pessoas que mesmo tinham algum tesouro e tinham escondido no campo. Isso era tão comum que é capaz, muitas vezes, da pessoa que escondeu chegar até a morrer sem ter contado a existência daquele tesouro e aonde tenha escondido. É provável e é possível que pessoas encontraram tesouros de outras pessoas que já tinham falecido. E então, se obter então alguma riqueza, algum valor com elas que estando encontrado. Aquele homem que estava andando por aquele campo, ele, por acaso, ele não estava procurando aquele tesouro, ele estava andando no campo. E de repente ele se depara com aquele tesouro, ele encontra o tesouro de forma inocente. Ele não estava procurando aquele tesouro, mas ele se deparou com o tesouro. E o que ele faz quando encontra o tesouro? Ele vai até a sua casa, ele esconde o tesouro em outro lugar, né? Ele tira daquele local e esconde em outro, vai até a sua casa, vende tudo que tem com alegria e volta para comprar aquele terreno. Outra parábola, a segunda parábola, semelhante à primeira, fala de um negociante. Um negociante que estava procurando pérolas. Era alguém que fazia de tudo para encontrar pérolas, para negociar, para vender,
para obter seu sustento. Aquele negociante procurava uma pérola de grande valor. Procurava. Fazia diversas coisas. Provavelmente viajava para outras regiões à procura de tal pérola. E tendo achado a pérola de grande valor, né? Uma pérola também, vocês têm uma ideia, né? A pérola era muito valorizada na época de Jesus e na época da antiguidade. Elas eram utilizadas pelas pessoas ricas, pelos nobres. As pérolas eram como se fossem os diamantes hoje. Existiam muito valor, tinham muito valor na época. Se colocava nos colares, nas roupas, ou seja, chamava a atenção dos nobres, das pessoas ricas, e elas que utilizavam esse tipo de pérola. E aquele homem estava procurando esse tipo de pérola, uma pérola valiosa. E quando ele encontra, ele percebe o seu valor, percebe o seu grande valor, então ele volta, vende tudo que tem para obter aquela pérola que ele nunca tinha achado, nunca tinha visto antes. Todas as outras coisas que ele tinha, as outras pérolas que ele tinha, ele vende para ter aquela pérola. Para ter aquela pérola. O que há em comum nessas histórias? Havia duas atitudes em comum. A primeira é que ambos, tanto o homem que andou pelo campo quanto o negociante, eles reconheceram o imenso valor daquilo que eles tinham achado. Aquilo que eles tinham encontrado, eles perceberam o quanto valia, o quanto era caro, o quanto era valioso. Isso é a primeira coisa que eles perceberam. A segunda coisa é que, por ter percebido esse grande valor, eles não hesitaram de vender tudo o que tinham. Eles não hesitaram. Para obter aquilo que eles acharam, eles não hesitaram em vender. Então, eles reconheceram o valor daquilo que tinham encontrado. E segundo, eles não hesitaram. Eles não diminuíram a necessidade, a ação, a atitude que eles tinham que tomar para obter aquilo que eles tinham achado. Tudo o que eles tinham visto e tinham tido até então, não quer dizer que não tinha valor, mas comparado com o que eles tinham encontrado, valia a pena se desfazer para poder obter o reino, para poder obter a pérola, para poder obter o tesouro. Veja bem, com essas histórias, Jesus não quer dizer que o reino de Deus ele é comprado de alguma forma, ou com dinheiro, ou com boas obras. Jesus não está ensinando que o reino dos céus ele é angariado, ele é comprado por algo semelhante ao dinheiro. Não. Então não é isso que Jesus está falando. Também Jesus não está dizendo que para você obter o reino de Deus, você precisa vender sua casa, seu carro e tudo que você tem e andar como um pobre, andarilho por aí. E que Jesus não gosta de pessoas que sejam ricas ou que tenham algum valor adquirido, não é isso. Jesus está levando em consideração essas duas atitudes que nós falamos. É reconhecer o valor de algo que foi encontrado e comparando a tudo aquilo quanto se tem e não se tem. A pessoa passa a entender e a se dispor a fazer de tudo para ter aquilo que encontrou, ou seja, por encontrar o valor inigualável naquilo que foi achado, é que todo o resto da sua existência é girado agora em torno disso que ele encontrou. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Imagina, meus irmãos, como os conhecidos daqueles dois reagiram quando eles chegaram em casa e saíram vendendo tudo. Olha aqui a minha casa, olha aqui o meu sofá, veja aqui minha cama, leva aqui minhas roupas, minhas mudas, todos os meus bens. Vendeu tudo.
talvez tenha sido criticado. Como assim? Está vendendo tudo e agora? Você está se desfazendo disso? Cara, você demorou tanto para conseguir essas coisas e agora você está se desfazendo. Para as pessoas talvez não fizesse sentido algum aquilo. Mas para aqueles dois que Jesus estava contando em suas pequeninas histórias, fazia todo sentido. Fazia todo sentido. Eles não estavam se desfazendo de algo sem convicção. A convicção, a certeza daquilo que eles tinham encontrado era tão forte. A certeza do valor era tão alta em relação a tudo que eles tinham, que eles pegaram aqueles pequenos tesouros e se desfizeram, venderam para obter um outro. Para obter um outro. Não dava para ter o tesouro sem se desfazer daquilo que eles tinham. Não dava para ter a pérola sem ter que vender o que já possuía. Não dava. O reino de Deus é assim. Tem coisas que para entrar no reino, a gente tem consciência que não dá mais para carregar conosco. Veja bem, quando o camarada vendia tudo que ele tinha, ele não estava dizendo que ele nunca mais iria ter algo como aquilo. Por exemplo, aquele que vendeu tudo que tinha para ter o tesouro, obtendo o tesouro, ele teria tanto quanto ou muito mais, aliás, teria muito mais do que ele tinha. De forma que o que ele já possuía, ele poderia comprar novamente. Mas essa não é a questão. Não é a questão. A questão é que ele enxergou o grande valor naquilo que ele tinha encontrado. E que a sua vida agora estava indo na direção de ter o tesouro. A mesma coisa vale para a pérola, a mesma coisa. Veja só, sabe encontrar alguma coisa e você perceber que não dá para continuar com aquilo se as outras coisas não forem perdidas? Não dava para ter aquilo e continuar tendo as outras coisas. Ou tinha uma ou outra, mas tendo tesouro, teriam tudo. Sabe o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando encontra o tesouro, ele parece até com aquele homem que tinha pérolas de grande valor, né? Ele tinha na religião pérolas de grande valor. Paulo tinha como valor a sua dedicação, a sua vida de perseguir os cristãos, na certeza que estava fazendo por Deus aquilo que ele fazia. Mas quando ele encontra com Jesus, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, quando ele começa a revelar a respeito do seu evangelho, da sua verdade, da salvação, da justificação, da justiça de Deus em Cristo Jesus para com a sua vida, quando Paulo recebe isso e começa a compreender, ele percebe que tudo aquilo que ele tinha como valioso, ele toma como refúgio. Ele toma tudo que ele tinha por valioso como nada para ter a Cristo. Jesus fala muitas coisas parecidas, né? Ele diz que aquele que quer ganhar a sua vida deve perdê-la. Que quem ama a Jesus deve perder a si mesmo para poder ganhar a si mesmo em Cristo Jesus. O reino de Deus, o evangelho, é algo espetacular. Espetacular. A gente deve amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa. É incomparável. É incomparável. Quando alguém encontra com Jesus, de fato, de forma genuína, verdadeira, ele preenche de tal forma o ser da pessoa, que aqueles outros tesouros, que não deixam de ser pequeninos tesouros, eles perdem o brilho. Eles perdem o seu valor. E em Cristo Jesus passamos a ver essas outras coisas
com outros olhos. Não que não tenhamos família, não que vamos deixar de ter os bens, não é isso. Mas quando encontramos Jesus, todas essas coisas ganham uma roupagem nova, ganham um valor novo, muda-se totalmente a perspectiva daquele que serve a Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque encontrou um tesouro. Veja bem, dessas duas histórias, o primeiro estava andando pelo campo e de repente bateu, trombou com o tesouro. Talvez ao acaso, estava andando por aí e alguém falou de Jesus. Alguém falou do reino de Deus. O outro, ele já procurava. O negociante estava à procura de uma pérola valiosa. Quanta gente busca algo superior, procura na religião, procura em várias coisas, uma sensação, uma experiência diferente. Está à procura e de repente uma pérola muito mais valiosa se depara com ele. E ele se depara com a pérola e aquilo arrebata-o. É o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade sobre a salvação eterna através do pagamento do sangue de Jesus Cristo, aquele que sofreu, morreu e ressuscitou, pagando a nossa dívida, nos livrando da morte, como diz as Escrituras, que ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. Aqui, como Paulo diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, a salvação, o reino eterno, a reconciliação, a filiação, de nos tornarmos filhos de Deus por meio da fé. Meus irmãos, minhas irmãs, você já encontrou esse tesouro? Você que está ouvindo, você já se deparou com esse tesouro? Você já olhou para a pregação de Jesus, para a pessoa de Jesus, para quem Jesus é e viu nele um tesouro incomparável, inigualável, algo que você se encantou, se disse isso vale mais, muito mais do que tudo. Eu lembro do dia que eu encontrei. Eu lembro, sentado numa sala com dores, quando eu disse: Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu sei que o Senhor pode me curar. Uma enfermidade nos ossos. E eu disse para ele: eu sei que o Senhor pode me curar. E a partir daquele dia, no dia seguinte, eu comecei a ler a Escritura. E quando eu comecei a ler, semana após semana, eu fui descobrindo que Jesus era muito mais que um curandeiro. Que Jesus era muito mais que um restaurador. Eu sei que ele cura. Ele opera. Estamos orando por diversas curas atualmente. Eu sei que Jesus pode curar. Eu mesmo me converti na busca de cura. Mas o que aconteceu é que quando eu estava procurando cura, eu encontrei a pérola. Eu vi e percebi e compreendi pela revelação do Espírito Santo que Jesus era meu Salvador. Ele era mais do que aquele que iria me curar, era aquele que me salvava dos meus pecados. Meu Deus, como aquilo fez meus olhos brilharem. Como eu percebi a grandeza, eu disse: meu Deus, essas dores me levaram a conhecer aquilo que me liberta de mim mesmo, aquilo que me liberta das minhas mais angústias, procuras sobre vida. Eu encontrei em Jesus. Encontrei em Jesus a pérola de grande valor, o tesouro inigualável. Você já encontrou? Aqueles dois perceberam tanto o valor daquilo que tinha encontrado, que eles se desfizeram com alegria. Este é o ponto daquele que encontrou com Jesus. Quando ele percebe a grandeza de Jesus, as outras coisas
não trazem mais a alegria que trazia antes. A gente se desfaz delas com alegria. Quem não encontrou Jesus ainda, ele parece que as coisas do reino de Deus são pesadas para ele. Porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu me sinto obrigado a fazer isso, a fazer aquilo. Como eu queria ficar tranquilo e vai forçado. Não. Quando você se depara com Jesus de forma verdadeira e tremenda, quando ele se revela a você, você percebe o quão é insignificante as outras coisas e que ele traz um brilho diferente para você e para a sua vida. E com alegria você se desfaz das outras coisas. Com alegria. Com alegria, aquele homem volta para casa, vende tudo que tem, para ter o campo, e tendo o campo teria o tesouro. Com alegria, com verdade, aquele negociante vende tudo que tem para ter a pérola. Era tudo o que ele queria, aquela pérola. Valia tudo e muito mais. O reino de Deus é assim. Parece um alto preço, não é? Não parece? Mas já viram que os dois vão com alegria. Eles vendem tudo com alegria. Quando você percebe o valor daquilo que você encontrou, a alegria de ter aquilo abafa totalmente o preço pago. Tem gente que enfatiza tanto o preço, olha, é preciso pagar um preço. Mas o preço já foi pago. Como o preço já foi pago, você apenas quer seguir com alegria. Seguimento de Jesus é um segmento de alegria. Não de pessoas que andam de tristeza após tristeza, como se estivesse perdendo a própria vida. Na verdade, o perder é ganhar. O perder é ganhar. Você acha que está perdendo a juventude? Não, você está ganhando a eternidade. Você acha que está perdendo os prazeres da vida? Não, na verdade está ganhando intimidade com o Pai. O Pai eterno, o Deus soberano, o Deus grandioso. Não quer dizer que deixaremos de ter amigos, de casarmos, termos casa, termos as outras coisas, mas essas coisas não mais fazem sentido sem Ele. Toda vida passa a ser dele. Toda existência passa a ser nele. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. A vida ganha um novo sabor. A vida ganha um novo sentido. Encontrei um tesouro. Encontrei uma grande pérola. E você? Que está em casa, talvez no começo tenha vibrado com alegria por ter encontrado o reino. E no caminho as dificuldades, as dores estão te afastando. Tempo de pandemia, tempo de tristeza, pessoas que nós amamos indo embora ou ficando enfermas. Meu Deus, não deixe essas coisas abafarem a sua alegria. Sua alegria. Nossa alegria está no Senhor. Está lá em Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A vida do cristão é uma vida andando em alegria. Alegria por quê? Na verdade, alegria por quem? Alegria porque encontrou a Jesus Cristo. Alegria porque o Evangelho mudou o nosso interior. Alegria porque Ele tirou as trevas para que eu pudesse andar em novidade de vida. Isso só é possível porque Ele enviou o seu próprio Espírito para habitar em mim e em você. Se você não crê, você pode crer hoje, agora, e confiar sua vida nas mãos de Jesus. E Ele promete que nos enviará o seu Espírito e irá habitar dentro de nós e nos dará nova vida, uma vida diferente, uma vida movida em alegria, alegria que é na caminhada, mesmo que o caminho seja estreito, a porta seja estreita, mas já sabemos que é um caminho de alegria. Uma alegria que é incomparável, uma alegria que não se compara com os prazeres da humanidade.
que independente daquilo que ocorra, a gente permanece firme. Muitos cristãos são perseguidos, foram perseguidos ao longo da história e ainda são perseguidos, espalhados pelo nosso mundo. Mas eles permanecem firmes. Por quê? Porque eles vão até a morte. Porque eles encontraram a pérola de grande valor. Vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus, amar a Jesus, honrar a Jesus. O reino de Deus é semelhante a. No reino é assim. A pessoa encontra ele e se vislumbra e diz: é isso que eu quero. E segue em frente. Creia no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Se volte para Deus de todo o seu coração, onde quer que você esteja, sentado em pé, dirigindo, andando, correndo, seja lá o que você estiver fazendo, deixa o Evangelho adentrar seu coração pelo poder da palavra de Jesus e seja transformado pelo poder do Evangelho, que tem poder para te salvar e te levar vida, paz, alegria. E você vai perceber que nada se compara a Ele. Que se tiver que vender tudo, venderá. Se vai perder tudo, se perderá. Mas terá nele alegria, força para caminhar. Mesmo que seja difícil, viverá para a glória dele. Assim é o chamado, irmãos. Assim é o chamado você que está na sua casa. Jesus quer mais. Quer intimidade com você. Quer intimidade com você. O reino de Deus tem um valor imenso. Imenso. Ao ponto de podermos nos despir de nós mesmos, sacrificando qualquer coisa para desfrutar das riquezas do reino. E isso não é um peso. Não pode ser um peso. Porque, mais uma vez repito, foi com alegria que o rapaz voltou. Ele queria aquele campo, não por causa do campo. Ele queria aquele campo por causa do tesouro. E assim a gente persevera dentro da igreja, onde quer que a gente esteja, porque a gente encontrou um tesouro. A gente não está lá porque as pessoas são perfeitas. Elas falham. Homens falham, pastores falham, mulheres falham. Porque a gente persevera, a gente continua. Porque encontramos um tesouro, né? Se você pensou em desistir por causa dos homens, se você desanimou da caminhada por causa das pessoas, das falhas delas, não foi por causa delas que você está ali. É por causa do tesouro. E o tesouro nos capacita a amar, a perdoar, a aconselhar e a continuar firmes, como Paulo diz, prosseguindo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo entendeu. Oh, glória a Deus. Aleluia. E você? Tome essa decisão. O Espírito Santo está falando com você. Do tempo em que o reino valia muito mais que um grande tesouro. Lembre do dia que Jesus falou contigo e abalou a profundeza do seu coração e você teve certeza, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir Jesus, vale a pena amar Jesus, vale a pena segui-lo, vale a pena adorá-lo, servi-lo, vale a pena doar-se, vale a pena dedicar-se. Nada disso vai comprar, porque ele deu de graça. Vinde comprar sem dinheiro. Vinde comprar sem dinheiro. Que negócio que é esse? Isaías diz isso. Ele falava do reino, da grandeza do Messias, o reino, Filho de Deus, Jesus Cristo. Creia. E deixa que ele estabeleça o seu reino dentro de você. E não poderá se dizer, onde está o reino? Está ali, está aqui. O reino estará dentro de você. E dentro de você terás um grande valor por causa da graça de Cristo Jesus que habita dentro de nós. Amém? Vamos orar.
Você pode fechar seus olhos onde você estiver. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos, mas leve os seus pensamentos a Deus. Se entregue a Ele. Diga: Jesus, tu vale muito mais. Tu vales muito mais. E eu quero mais de ti. Se for necessário, deixarei a mim mesmo por causa do Senhor. Porque não dá para tê-lo tendo a mim mesmo ainda. Eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Há muitas pessoas que talvez estão aceitando, recebendo o tesouro agora. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, aqueles que estão confessando os seus erros. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos leve para perto de Ti. Reconhecemos que Tu és o grande tesouro, a Tua vida derramada na cruz é o tesouro eterno que nos transportou das trevas para a luz. Ó Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, para as nossas vidas em dedicação para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, alcance cada pessoa, onde quer que esteja, que o poder do Evangelho encontre morada em seus corações, que a verdade do Evangelho traga alegria genuína e verdadeira. Só o Senhor pode dar. Nada nesse mundo pode completar o homem, nada pode satisfazer. Em nome de Jesus, mas a sua graça alcançará diversidade de corações, de homens e mulheres, jovens e crianças. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Que a tua bênção alcance cada um onde quer que esteja. Que o teu Espírito Santo mostre a verdade, convença do pecado e leve a intimidade contigo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo tempo, pela verdade e pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar o nosso culto em celebração, em celebração. Chegamos no tempo que podemos adorar ao Senhor. Nós já cultuamos a Ele com nossos louvores, já tentamos a Deus já prestamos atenção à palavra do Senhor. Iremos também cultuá-lo com nossas ofertas. Vocês sabem que a oferta, ela é como uma semente. A gente semeia no reino de Deus. A gente semeia no reino de Deus. O apóstolo Paulo fala que é como uma semente. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muitos colherá. É uma grande colheita. O reino de Deus funciona muitas coisas assim. A gente contribui com aquilo que Deus nos dá. Com aquilo que Deus nos dá. Por isso eu te falo hoje, meus irmãos, contribuam. Temos passado tempos difíceis, mas com a graça de Deus estamos perseverando. Seja fiel, contribua com o seu dízimo, com a sua oferta, de coração. Como Paulo diz, oferte com alegria, não com pesar. Não com pesar, mas com alegria. É assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus é movido com alegria, porque assim honramos a Deus, não porque queremos parecer algo aos homens, mas porque o nosso desejo de honrá-lo é maior. Então, se você quiser e puder neste momento, separe seu dízimo, sua oferta e honre ao Senhor. Estará passando aí a conta da igreja. Você pode contribuir pelo PicPay, Mercado Pago, pode fazer uma transferência bancária. Em nome do Senhor Jesus, conforme Deus propôs em seu coração, contribua para a glória dele. Em nome de Jesus Cristo. Que palavra abençoada, que momento abençoado que nós tivemos com o pastor Gustavo. Meu querido, Deus abençoe muito, que o Senhor continue usando a sua vida de uma forma extraordinária. Fomos muito abençoados, fomos edificados, e eu tenho certeza que todas as pessoas estão sendo gratos a Deus por esta palavra. Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. Pastor, um beijo no coração. Você que ficou ligadinho conosco até agora, Deus te abençoe. Uma ótima semana. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a sua casa, o seu lar, que as bênçãos do Senhor estejam a todo tempo na sua casa.
Você quer fazer o seu pedido de oração? Tem um link, você pode acessar o link, deixar seu pedido de oração. Estaremos orando por você, pedindo a bênção do Senhor pela sua casa, pela sua família, e tenha certeza que o Senhor vai entrar com provisão, com cuidado na sua casa, na sua família. Tem o WhatsApp da igreja que o William vai deixar aí na tela. Você também pode deixar o seu recadinho que nós iremos retornar para você, responder o que você deixar de recado para nós. Deus abençoe. Obrigado pelas orações. Continue orando pela nossa casa, pela vida do pastor Marcelo. Logo estaremos juntos novamente, fazendo as lives durante a semana e adorando ao Senhor juntamente com vocês. Beijo no coração, uma semana de vitória.